Boa noite, meus queridos, mais uma vez. É bom recebê-los na casa de Deus, nesse dia tão especial, onde nós temos a oportunidade de presenciar o momento da entrega, da decisão de Davi e Vitória Mel, né? Nome doce que logo nós aprendemos rapidinho, né? O nome da Mel, verdade. Nós queremos partilhar um pouquinho da mensagem com vocês. Eu coloquei esse título para nós meditarmos um pouquinho na mensagem que eu separei aqui para vocês. Na verdade, o reino de Deus, trocou a letra aqui, mas no mundo, no nosso geral, existe o reino vegetal, e tudo nasce pequeno, né? A sementinha torna-se uma muda, de uma muda torna-se uma grande árvore. Mas também no reino animal, nós encontramos esses fofinhos aí, né? Os cachorrinhos, gatinhos, cabritinhos, todos esses animais fofinhos, um dia nasce pequeno e outro tempo vai ficar bem grande. Logo em seguida, eu vou pular o reino mineral, vou logo para os nossos bebês. Deixa eu botar aqui. Os nossos bebês. Cada um com seu jeitinho, com sua característica, cada um desses meninos que representa você e seus filhos que um dia nasceram, são aqueles que trazem alegria para a nossa casa. E eles vão crescendo, vão trazendo assim, alguns têm umas comédias infantis fantásticas, viu? Eu fico lembrando do meu filho, cada dia ele trazia uma novidade que a gente olhava assim, não é possível que um menino desse pensou nisso, né? Mas está aí, são as crianças, representam as nossas crianças que desenvolvem e crescem, né? Alguns chegam até a dizer o seguinte: aquilo que é para crescer e não cresce, morre, né? Tudo deve crescer, tudo no reino de Deus nasce pequeno, mas nem tudo ocorre direitinho. Quero apresentar para vocês a Jyoti Ang. Ela é uma mulher que detém o título de mulher mais baixa do mundo, né? Ela é indiana e ela ganhou esse recorde porque ela tem 63 centímetros de altura. E então ela tornou-se uma pessoa muito conhecida. Olha, imagina só, ela lá estudando, olha o tamanhozinho dela em relação à turma, né? Fico imaginando que um dia ela gostaria de crescer, mas o tempo foi passando e continuou o mesmo tamanho, mas ela é feliz como é, mesmo sendo pequena. Ela posou com muitos artistas, ela viajou o mundo, porque ela gosta de viajar, e a performance dela como uma pessoa que recebeu um título no Guinness, faz com que ela viaje para muitos locais. Ela tem mais de 18 anos, e ela se sente uma mulher feliz. Nesse momento eu quero conduzir você para abrir a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Queremos conversar sobre um personagem bíblico que também não tinha muita altura, né? Não eram tão grandes assim. Na verdade, nós como pessoas no dia a dia, nós sentimos muitas vezes pequenos, porque nós muitas vezes não damos conta de fazer alguma atividade, não temos condição de resolver todos os problemas, não é verdade? Muitas vezes parece que o mundo vai até nos engolir vivo, porque nós temos muitos problemas para enfrentar no dia a dia, e ficamos muitas vezes inseguros, estressados, com dificuldade de fazer as coisas, e muitas das vezes nós agimos de maneira ressentida, da maneira defensiva. A Bíblia apresenta pelo evangelista Lucas aqui, um personagem chamado Zaqueu, que nós encontramos no livro de Lucas, capítulo 19, como citei para vocês. Vou me posicionar aqui também. Lucas, capítulo 19. Lucas, quando registra aqui esse evento de Zaqueu, ele já começa aqui no versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e versículo 2. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura.
Duas coisas Lucas começa apresentando. Que Zaqueu era um homem conhecido, maioral, tipo assim, uma pessoa de boa reputação, conhecido na cidade, líderes das pessoas, quem sabe assim, o chefe da Receita Federal da cidade, aquele que cobrava impostos. Mas logo em seguida, Lucas apresenta uma outra característica, que agora é física, que Zaqueu era baixo, um homem pequeno em estatura. Confesso para vocês que, no ponto de vista físico, ele era um pequeno homem. Mas no final dessa história, apresenta que Zaqueu tornou-se agora um Golias, um grande homem. Mas se você voltar um pouquinho, capítulo 19, 18 ali, você percebe que logo após a transfiguração, Jesus desce a montanha da transfiguração e ele vai em direção para Jerusalém. Ele passa por Jericó, ele faz alguns milagres ali presente, o cego de Jericó, e ele sobe então em direção a Jerusalém. E praticamente ao entrar em Jerusalém, Zaqueu é o último personagem que Jesus chama antes de entrar em Jerusalém. Zaqueu fica sabendo que Jesus está indo para Jerusalém. Versículo 4 diz assim: e então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ali ele havia de passar. Bem, Zaqueu, ele procurava ver Jesus, ele queria ver Jesus. Ele talvez tivesse um pouco de curiosidade de saber quem era Jesus, porque ele ficou sabendo que aonde Jesus passava, ele curava, ele ajudava as pessoas. Ele ficou sabendo que em certo momento Jesus, num grupo de pessoas, as crianças entraram e os adultos tentaram afastar essas crianças. Jesus, não, deixa para mim, deixa ficar perto de mim as criancinhas. Isso mexeu no coração de Zaqueu. De repente, Zaqueu ficou sabendo que Jesus conversou com uma outra pessoa que era rica, o jovem rico. Ele ficou sabendo que lá em Jericó, ele curou um cego. E provavelmente a multidão que viu a cura do cego, começou também a seguir a Jesus. Então ele pensou, que maravilha, né? Se ele não se incomodou com o cego, se ele não se incomodou com as crianças, se ele conversou com o rico, ele vai conversar com o baixinho. Então Jesus, esse personagem aqui, mas ele tinha um problema na sua vida. Ele tinha um vazio no coração. Ele era uma pessoa que conseguiu status, conseguiu nome, conseguiu dinheiro, conseguiu a casa, conseguiu, quem sabe, fazer uma poupança para poder mandar seus filhos para a faculdade da época. Mas tudo isso deixava um vazio no coração. Ele precisava conhecer a Jesus. Meus queridos, hoje, as verdadeiras pessoas que desejam ser transformadas são pessoas que querem conhecer Jesus, porque as coisas desse mundo são temporárias, são coisas que as pessoas podem perder de um dia para o outro. Tem pessoas que antes da pandemia tinha empresas, tinha vários funcionários e hoje já não tem mais. Alguns tinham empregos, não tem mais. Então as coisas seculares, elas são temporárias. E Zaqueu, ele queria conhecer a Jesus, porque ele ficou sabendo que Jesus era capaz de transformar as pessoas. E o que ele fez? Bem, ele procurou ver a Jesus. Versículo 2 a 4, aqui você percebe que Zaqueu, ele corre na frente. Sabe, tem um detalhe. No tempo de Jesus, no Oriente, uma pessoa adulta, um homem assim, já formado, ele não corria na cidade. Ele andava a passos serenos, né? Mas ele correu como uma criança. Ele correu como alguém que queria ver um grupo passando. Imagina um desfile, 7 de setembro, as crianças querendo acompanhar. Zaqueu, ele correu na frente porque ele queria conhecer a Jesus. Era um curioso. Nesse dia, Zaqueu deixou ser levado pela curiosidade. Sabe que a Bíblia fala daqueles que parecem criança? A Bíblia diz assim, que não recebe o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Hoje nós temos aqui o Davi e a Mel, crianças que já estão, não criança por não ter conhecimento do certo, do errado, de quem é Jesus, talvez em estatura, talvez em idade, mas já sabe que Jesus é o personagem da vida deles. Conheceram pelos pais, deram continuidade pela igreja, está dando prosseguimento pela escola,
mas eles querem conhecer a Jesus, talvez agora de mais perto. E então Zaqueu naquele dia, ele rompeu, quem sabe, os dogmas do dia e correu na cidade. Bem, por ser baixinho, vocês viram que ele tinha que romper agora um outro problema. Zaqueu, ele tinha uma necessidade. Ele queria ser feliz, mas ele tinha um problema, um empecilho. Ele não conseguia romper a multidão. Quem sabe ele ficava pulando de um lado para o outro, tentando ver Jesus, mas toda hora um de 1,80m, outro de 1,90m, impedia que Zaqueu pudesse ver a Jesus. Mas isso não era problema para Zaqueu. O desejo dele era tão grande de ver a Jesus, que a Bíblia apresenta, né, que não somente naquele tempo, como hoje, muitas das vezes a multidão tenha nos atrapalhado de ver Jesus de maneira completa, de Jesus de maneira perfeita. Existem alguns contextos ao nosso redor que têm impedido as pessoas de verem a Jesus. É a multidão de pessoas que estão nos bailes. Quem sabe é a multidão de pessoas que estão nos shows. Quem sabe a multidão de amigos que são impróprios para você, não são amigos de confiança, são amigos indevidos. Quem sabe algumas pessoas não conseguem ver Jesus porque constantemente ele ocupa a mente dele com músicas impróprias. Então vai ser difícil ouvir Jesus, estar perto de Jesus. Quem sabe falando coisas imorais, vendo coisas imorais, certamente não vai conseguir ouvir Jesus e nem ver Jesus. Quem sabe alguma filosofia diferente de uma filosofia séria. Quem sabe filosofia evolucionista, ateísta, panteísta, marxistas. Tudo isso impede de você ver Jesus de verdade. Mas Zaqueu, ele queria de toda forma ver Jesus. Eu desafio você que está nos ouvindo pela transmissão e você que está presente aqui, não permita que essa multidão de assuntos que eu apresento para vocês aqui tire você de conhecer a Jesus e estar perto dele. Contudo, Zaqueu, ele ansiava tanto ver a Jesus, estar perto de Jesus, que ele driblou a multidão e fez de tudo para poder estar perto de Jesus. Ele então usou recursos. Não estou falando dinheiro, porque realmente Zaqueu tinha muito dinheiro, mas nesse momento ele não usou recurso dinheiro, nem sua fama, nem sua posição na cidade. Ele correu à frente e subiu em uma árvore. Eu estou desafiando você que está nos ouvindo, você presente aqui. Eu quero desafiar você a subir a árvore da oração, a árvore da conversa com Deus, a árvore do relacionamento com Deus. Porque se você subir essa árvore de relacionamento com Deus, você vai ouvir Jesus. Você vai ouvir certamente falando na sua mente exatamente as suas necessidades. Outra árvore que seria interessante, muito importante você subir, é a árvore da adoração. Mas adorar o Criador que fez o céu, a terra e o mar, o Deus Criador. Porque Deus é real, um Deus que você pode louvar, porque foi o Deus que criou o universo, o nosso planeta, a mim e a você. Então esse você pode adorar com firmeza de coração. Outra árvore que eu poderia convidar você a subir é a árvore da pesquisa bíblica. Estudar a Bíblia, isso é verdade. Estudando a Bíblia, você vai conhecer o que Deus tem para você. E então vai conhecer o que Jesus fez por você. E nós descobrimos um texto muito simples e muito comum. Que Deus amou tanto você, que enviou Jesus, que é o Filho, para que você, crendo nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Não é maravilhoso? Então Jesus permite ser conhecido. Então o desejo desse pequeno homem de conhecer a Jesus o tornou um grande homem, um gigante da fé. Meus queridos, nós vemos aqui esse homem que interessou conhecer a Jesus. Bem, não é interessante muitas vezes, melhor dizendo, muitas vezes o tamanho da multidão tenta impedir Jesus. Nós pensamos que isso impede de Jesus nos ver, mas Jesus sempre está em busca do ser humano. Zaqueu se colocou numa posição para poder se encontrar com Jesus. Ele estava buscando Jesus, fez de tudo para se encontrar com Jesus, mas na verdade, no plano de Deus, Zaqueu já estava na agenda de Deus. O homem buscando a Deus, pensando que está buscando a Deus, Deus muitas vezes já está na frente preparando esse caminho.
E então Jesus acha Zaqueu. Jesus poderia estar curando a pessoa aqui, dando a mensagem de ânimo para essa senhora aqui, lá na frente, dando a orientação, mas quando ele chegou na frente da árvore, ele encontrou Zaqueu. Eu quero contar para você, Jesus nunca pede o sincero de coração de vista. Pode estar numa árvore, pode estar num carro, pode estar num hospital, numa fila de banco. Jesus nunca nos perde. Ele sabe quem somos, Ele sabe o que nós fizemos, e Ele deseja muito que nós possamos permitir que Ele faça as mudanças na nossa vida. E então Jesus chega ali diante daquela árvore, no versículo 5, diz assim: quando Jesus chegou naquele lugar, desce depressa, porque me convém ficar hoje em sua casa. Como falei para vocês, Jesus não está distraído lá no céu. Enquanto você está aqui preocupado com o dia de amanhã, com sua escola, com sua faculdade, com os pagamentos que você deve fazer, certamente Deus vai providenciar como você fazer isso, porque você sendo fiel a Deus, Deus vai dar sabedoria e recursos também para que isso possa acontecer. Bem, meus queridos, e então a Bíblia diz aqui que Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. A palavra do Messias aqui ressoou de maneira tão gostosa na mente de Zaqueu, que foi num pulo. Eu não sei se a árvore tinha 1,5 metro, 2, 3 metros, se ele desceu escorregando, assim como quem desce de um coqueiro, para baixo, ou se ele deu um salto, mas ele desceu depressa. Porque ser encontrado por Jesus é maravilhoso. Jesus encontrou a família do Leandro, quem sabe nos seus primórdios, seus pais lá atrás, e veio alcançando através da mamãe, dos seus familiares, até chegar nesses 2 meninos hoje. Esses 2 são resultado do alcance que Jesus teve para encontrar a família do Leandro e da sua esposa. Jesus se preocupou com vocês. E Jesus também se preocupa com cada um de vocês que estão aqui presentes e você que está ouvindo essa mensagem. E a Bíblia diz que ele desceu depressa e recebeu, olha o versículo 6, ele desceu a toda pressa e recebeu com alegria. Deixa eu fazer uma pergunta, você que já foi batizado, você se lembra do dia do seu batismo? 5, 10, 15, 30 anos atrás? Você se lembra lá quem batizou com você no dia? Você se lembra dos seus amigos? Era desbravador? Era amigo do estudo bíblico? Era da classe bíblica? Quando eu fui batizado, o meu pai foi rebatizado, eu lembro. A minha foto tem a mãozinha dele lá, acho que estava me guiando para dentro do tanque. Eu me lembro dele. Meus queridos, Deus quer alcançar a sua família. E a Bíblia diz que descendo ele da árvore, ele desceu tão rápido porque aquelas palavras entrou no seu coração e ele viu que tinha esperança para ele. Zaqueu percebeu que Jesus estava interessado, porque Jesus no versículo logo em seguida fala o seguinte, versículo 5, né? Quando Jesus chegou àquele local, disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em sua casa. Então ele desceu depressa. Interessante que Jesus falou assim: olha, semana que vem eu vou passar aqui de novo, você fica me aguardando, fica no portão aqui que eu vou passar 3 horas da tarde, juntamente com a... Não, Jesus queria estar naquele dia com Zaqueu. Meus queridos irmãos, hoje Jesus deseja estar com você. Na verdade, Ele deseja voltar para casa com você também. Ele não quer só encontrar com você na igreja, ficar na igreja e você voltar para casa sozinho, não. Jesus deseja voltar com você para lá. Jesus quer normalmente guiar o nosso caminho. Naqueles dias, aquele homem pequeno, talvez ridicularizado, rejeitado, pode ser que em algum momento ele sentiu culpado pelos tantos erros que ele fez. E ele realmente sentiu que Jesus poderia perdoar os pecados dele. E então Zaqueu fez uma proposta: Senhor, eu não quero mais seguir o caminho que eu estava seguindo. Eu fui desonesto, menti, enganei. Eu gostaria que o Senhor me ajudasse a mudar de vida. E a partir do meu coração, eu desejo hoje mudar de vida. Bem, aquele pequeno homem tornou-se um grande homem, um gigante na fé. A Bíblia diz, Jesus diz que ele foi chamado agora filho de Abraão. Nos dias de Jesus, chamar uma pessoa de filho de Abraão significava ser filho de Deus. Bem, nessa noite,
a Mel e o Davi estarão selando sua vida com Jesus, mesmo pequenos, dizendo que eles querem que Jesus more no seu coração, que viva também lá na casa deles, que faça parte do projeto de vida da onde eles estarão seguindo a partir de hoje. E eles certamente serão um homem e uma mulher de bem para a sociedade e para essa comunidade cristã de Deus aqui também. Desejo para você, Davi, e para você, Vitória, Mel, que você possam crescer e ser uma bênção, porque Deus separou essas bênçãos para vocês também. Logo em seguida nós estaremos participando da cerimônia batismal. E Deus fará então a maravilha que Ele sempre faz, transformar pessoas. Para nós, pequenos, mas para Deus, gigantes. Que Deus faça de você também um homem ou mulher transformada por Deus. E que você talvez se você pensa que não tem tanto valor diante da sociedade, digo para você, Deus tem um plano especial para a sua vida também. Que Deus abençoe você, é o meu desejo de oração.